Olá, estamos aqui para fazer a experiência recomendada pelo grupo Democracia Direta Já, onde simularemos o efeito que os icebergs dos oceanos fazem sobre a água. Vocês podem observar aqui, a gente tem duas formas exatamente do mesmo tamanho, mesmo material, e elas estão dividindo o mesmo bico do fogão. Reparem que também estão bem centralizadas nesse bico de fogão. Agora, para simular a água dos oceanos, nós vamos encher um copo d'água até que ele quase transborde. E vamos colocar numa das formas. Vamos fazer o mesmo. E colocar aqui na outra forma. De modo que você vai ter as duas formas com o mesmo tanto d'água, dividindo o mesmo bico do fogão. Qual vai ser a diferença de uma para outra? Agora que vem o truque da experiência. Uma delas tem gelo e a outra não. Então agora a gente acende o fogo. Reparem como as chamas se dividem certinho entre as duas bandejas. O difícil é manter esses icebergs parados, mas tudo bem. A gente vai tentar. Porque o efeito que o gelo faz aqui sobre a água, o efeito que esse gelo aqui está fazendo sobre a água, em relação a essa que está sem gelo, é o mesmo que acontece com os icebergs que boiam nos oceanos com relação à água do mar. E isso é muito importante para o planeta, porque a gente não pode esquecer de uma coisa: 70% da superfície da Terra é formada por água. Então a temperatura da água é determinante para a temperatura global. O que acontece com a água dos oceanos, para você ter uma ideia, é o que provoca o efeito El Niño, que dá cheias aqui no sul e seca no nordeste do país. A gente aqui vai ver acontecer na nossa frente uma propriedade da matéria. Isso é uma propriedade de transmissão de calor. A maior parte do aquecimento desse bico de fogão, que equivaleria ao efeito estufa da Terra, a maior parte da energia dele vai direto para o gelo. Ela não fica concentrada na água, ele primeiro derrete o gelo. Então, o que acontece no planeta Terra? Enquanto o gelo que tem nos polos, no polo norte e no polo sul, estiver boiando sobre a água, ele vai estar absorvendo a maior parte da energia do aquecimento global. E a gente praticamente não vai sentir os efeitos desse aquecimento. A gente faz assim, ó, para simular a corrente marítima. É bom dar uma circulada nessa água também.
Vocês reparem que aqui, onde tem o gelo, tá tranquilo. Você põe a mão, ó, é tranquilo, ó. E aqui já está começando a borbulhar. Aqui já não dá mais para pôr a mão. Ó. Enquanto a bandeja do lado direito já está borbulhando, a outra está tranquila. Ó. E o gelo lá. Esse gelo aqui, ele equivale ao gelo do polo. Só que ele absorve a energia de todo o oceano. A energia vinda do calor, que no caso seria o efeito estufa, ela vai para o gelo. O gelo absorve ela. Somente depois que derreter todo o gelo do Polo Norte e do Polo Sul é que a água vai aquecer para valer. Dá uma olhada aqui do lado, aonde não tem gelo na água. Não dá para pôr a mão aqui. Eu não ponho a mão aqui porque queima. Enquanto desse lado aqui, ó, tá tranquilo, ó. Tá tranquilo, ó. Desse lado aqui não dá para pôr a mão. Aqui você coloca tranquilo, ó. Desse lado não dá para pôr. Então é um absurdo o que a gente tá vendo acontecer no mundo político. Porque eles estão totalmente despreocupados com as geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. Olha, aqui já faz muito tempo que está fervendo. Do lado de cá, vocês podem ver, ainda está estabilizada a água. Ainda tem um pouquinho de gelo lá no fundo. Olha, aqui assim. Ainda tem um pouquinho de gelo. Você coloca a mão na água, tranquilo. Aqui não dá para pôr a mão. Ferveu. A água já está fervendo desse lado. Vocês estão vendo ali borbulhando. Ela borbulha 100 graus. E aqui, tranquilo. Somente depois que esse gelo derreter completamente é que ela vai começar a absorver totalmente a energia do bico. Então, isso é muito preocupante pelo seguinte: é uma coisa pouco divulgada na TV, nos jornais. Ó, vamos desligar o fogo aqui, mas vocês vão ficar estarrecidos com isso. Vejam aqui a foto do planeta Terra tirada no mesmo mês, 1979, 2007. Reparem aqui como perdeu praticamente toda essa parte aqui do Polo Norte. Olha ali. Gente, olha como está o Polo Norte em 2010. O que nós estamos esperando? Depois que todo o gelo for perdido, não tem mais o que fazer. E o que é mais agravante de tudo é o seguinte: a época que aconteceu tudo isso aqui. Esse é o maior absurdo. Por quê? Isso aqui é um gráfico do ciclo solar. Vocês reparem que ele vai subindo e diminuindo, subindo e diminuindo. Isso ao longo dos anos. Esse gráfico começa em 1975, vai até 2005. Reparem aqui, no ano 2000, ele estava no máximo, atividade solar, e foi caindo, 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 caindo. Essa atividade se tornou mínima no ano de 2009, mais ou menos aqui. A gente tem ela desse lado aqui, essa curva, só daquela época. Reparem aqui, ó, o gráfico da atividade solar. Começamos aqui no ano 2000, que é exatamente quando ela estava no máximo, que a gente viu do lado de lá, e ela só veio diminuindo essa atividade solar.
diminuindo, diminuindo. Ó. No ano de 2009 ela atingiu o mínimo e agora já está voltando a subir, devendo chegar mais ou menos aqui assim por volta do ano 2020, no máximo novamente. O que acontece normalmente no planeta, desde a pré-história, desde o início do planeta, é que mais de 90% da nossa temperatura é determinada pela atividade solar. Quando a atividade está em alta, a temperatura da Terra aumenta. Quando ela está em baixa, a temperatura diminui. A gente pode ver isso nesse gráfico aqui. Vocês reparem, a temperatura é em vermelho, concentração de CO2 é em azul e a atividade solar é em laranja. Então, vocês reparem aqui, atividade solar, ó, ela dá uma aumentada, a temperatura dá uma aumentada. Ela dá uma caída, a temperatura acompanha. A atividade solar sobe, a temperatura sobe também. A atividade solar desce, a temperatura, parou de acompanhar. Por que será que a atividade solar parou de influenciar o clima da Terra? Por que a temperatura, a partir daqui, ela não desceu como aqui embaixo, acompanhando as atividades solares? Por que será? O que explica isso? Será que tem algo muito mais relacionado com a temperatura do planeta que a própria atividade solar? Gente, observe a linha azul, é a concentração de CO2. Olha o que aconteceu com a concentração de CO2. Olha o que aconteceu com a temperatura. A concentração de CO2 é poluição. Repare que ela começou a subir violentamente a poluição a partir de 1960. A partir daqui, ela só foi disparando e a temperatura aumentou. O que vai acontecer se a gente não bloquear essa explosão que está acontecendo no planeta inteiro de poluição? Os primeiros sintomas já são sentidos. Essa aqui é a geleira do Himalaia. O Himalaia já está derretendo. Ele está derretendo e numa velocidade espantosa. O maior paredão de gelo do Himalaia derreteu 150 metros nos últimos 10 anos. 150 metros a mais de altura. Em 30 anos, segundo alguns estudos, não tem mais gelo na cordilheira do Himalaia. Os principais rios da China e da Índia dependem do degelo do Himalaia no verão. E isso vai colocar 1,5 bilhão de pessoas sem água para beber e para plantar. Porque os rios que nascem na região do Himalaia, eles passam por uma área que não chove praticamente. Se não for pelo degelo, nem rio existiria naquela região. Agora, o mais incrível é o seguinte: a gente sabe de e-mails interceptados na internet que revelam que tem políticos nos Estados Unidos e provavelmente no mundo inteiro pagando cientistas inescrupulosos para que mintam e digam para o povo que não tem aquecimento global. Olha aqui para vocês verem a geleira Pedersen. Essa foto foi tirada em 2005. Vejam como era a geleira em 1920, no mesmo mês. Reparem que é o mesmo lugar, são as mesmas montanhas, tiradas do mesmo ângulo. Como querem dizer que não existe aquecimento global?
Como querem dizer que o aumento da poluição não influi no aumento de temperatura global? O que querem enganar a gente? Onde o mundo político vai nos levar? Repare uma coisa: o gelo que boia sobre o mar, formando os icebergs do polo, essa geleira nunca foi perdida em toda a história do planeta depois que cessaram as grandes explosões vulcânicas. Porque a grande explosão vulcânica é o que provavelmente determina nossas eras glaciais, a idade do gelo. E elas provavelmente não acontecerão mais. Se a gente perder nossas geleiras, muito provavelmente não as recuperaremos de novo. A temperatura do mundo inteiro vai aumentar por causa, acompanhando a temperatura dos oceanos, até que a vida no planeta se torne impossível. Se você quer saber algumas hipóteses sobre como podemos estar conduzindo o planeta e por que tem gente investindo milhões para esconder isso de nós, venha para o nosso grupo Democracia Direta Já. Entre no Facebook e digite em seu buscador Democracia Direta Já. Obrigado.